Saudações, Leandro Zen, programa Cultura Zen. Bom dia, porque estamos em guerra. Deixa eu explicar. Arte da Guerra é um livrinho bem famoso, né? Você já deve ter visto pelas livrarias aí de Carlos Barbosa, A Arte da Guerra. É um livro muito procurado por empreendedores, por empresários, veja bem, esse pessoal mais liberal, né? Esse pessoal de negócios e coisa. E é um livro de origem chinesa. E acredite, eles ainda estão usando a arte da guerra. E estamos bem no meio dela neste exato momento. A arte da guerra faz parte da cultura Zen. O Brasil e o mundo precisam ontem, hoje, amanhã e sempre conhecer com urgência a tal da cultura Zen. Não só a arte da guerra, mas toda a sabedoria oriental. Porque a maior arma que se usa nesta guerra é a mente do inimigo. Veja bem, é a ingenuidade do inimigo, a ignorância do inimigo e o medo do inimigo. Portanto, o papel social do programa Cultura Zen é trazer arte, cultura, ciência e meditação para abrir a mente, para que ela não seja mais usada como arma pelos nossos inimigos. E já agradecendo o pessoal que vem curtindo, que vem dando aquela força desde sempre. O que é um vírus, cara? Veja só que interessante. Eu pesquisei essa semana para trazer pra gente. Foi um russo chamado Dmitry Ivanovsky, um biólogo, que descobriu os vírus. Isso foi em 1892, enquanto ele estudava as doenças que atacavam a planta de fumo. Ele descobriu esses bichinhos pequenininhos, que só podiam ser vistos pelo microscópio eletrônico. O vírus é um animalzinho que não tem célula. Você acredita nisso, cara? Ele só tem DNA, ou seja, o código genético. O código genético é o básico para se construir um ser vivo. Vocês lembram da ovelha Dolly, do clone? Foi clonado a partir do DNA. Então é disso que estamos falando. Todos nós temos um DNA e um corpo. Mas o vírus é simplesmente DNA dentro de uma casca de proteína. Eles invadem as células dos outros seres para se reproduzirem dentro delas. E ficam aí, por aí, vagando no ar, feitos zumbis. E só passam a ter vida verdadeira, vida completa, dizemos assim, quando se gruda em alguém. Então é um bichinho muito curioso. O nome vírus significa veneno. Vem do latim e tem um nome bem assustador, né? Significa veneno. E olha, não quero te assustar não, mas existem 3.600 espécies de vírus conhecidos. 3.601 agora, pelo jeito, né? Então, quando o nosso corpo detecta a presença de um vírus, ele produz anticorpos no calor da febre. A febre é o corpo produzindo anticorpos, é a nossa fábrica a todo vapor para a nossa defesa. E as mutações do vírus, famosas mutações, são de fato as mutações deste DNA. E quando o nosso corpo não tem anticorpos para lidar com estas mutações novas, acontece isso tudo que você está vendo, que nós estamos experimentando neste momento, dando aquele recado da prefeitura: fiquem em casa, fiquem em casa,
fiquem em casa. Se nós estivéssemos na Idade Média, no tempo da peste negra, o recado ia ser outro. Passava um cara com carinho de mão e ele gritava assim: traga seus corpos aqui. Traga seus corpos aqui. Não era nada fácil, né? Que bom a gente ouvir só fiquem em casa. E para sair um pouco deste clima um tanto que sombrio, mas para continuarmos alertas, vamos ouvir a primeira canção do programa que eu selecionei especialmente para os dias virais de hoje. Locatelli, solta o som com Titãs, televisão, e que eu gosto de envolver a nossa história. Eu acho que a base de tudo, ela nunca pode ser deixada de lado, então, mas também trazer coisas novas, né? Como diz um ditado famoso dos judeus, dê chão para os seus filhos, mas também depois lhe dê asas. Então a gente precisa ter essas dimensões todas na vida, e é exatamente disso que eu vou falar agora. Tá, mas e o que é uma célula? Ué, célula é o menor pedacinho do nosso corpo possível, né? O menor pedacinho de um ser vivo é chamado célula, e a célula tem sua vida própria, ela é, de certa forma, independente, né? Eu vou trazer 5 curiosidades muito interessantes sobre as células. Essas curiosidades foram descritas pelo doutor cardiologista Deepak Chopra, que é indiano e mora nos Estados Unidos. Tem muitos livros sobre o assunto, você pode pesquisar aí na sua cidade, nas livrarias, depois que tudo isso acabar, ou agora mesmo, vá atrás de um livro agora mesmo. Enfrente o sistema, tudo pela cultura. Mas ok, tirando a brincadeira, eu vou lhes trazer aqui 5 curiosidades então sobre as células muito interessantes. Primeiro, a célula coopera com o nosso corpo. O seu próprio bem-estar vem em segundo plano. A célula trabalha para o corpo. Ela chega a morrer pelo corpo. Ela não é egoísta. 2. As células respondem a uma situação imediata e se adaptam àquilo que for necessário. Elas não são teimosas e são extremamente criativas. 3. As células trabalham muito e descansam o suficiente e o necessário, ou seja, elas não são viciadas em trabalho, elas são harmônicas. 4. As células trabalham sempre com a menor energia necessária, elas só guardam 3 segundos de oxigênio e alimento, porque elas sabem que elas serão nutridas pelo corpo. Elas não acumulam. E uma observação: a célula que porventura acumular, que for egoísta, que for teimosa, é uma célula cancerígena. Veja só o nível de conhecimento e sabedoria que o nosso corpo tem para nos ensinar, né? 5. De fato, elas conseguem vencer a própria morte. As células, de certa forma, elas são imortais. Tá, mas como assim? Elas morrem sim. Mas elas transmitem toda a sua experiência de vida, todo o seu conhecimento, tudo que elas criaram também, elas transmitem para as novas células. Não existe diferença entre gerações dentro do nosso corpo, entre as células. Tudo é retransmitido, nada é guardado para si. Então, veja bem, você quando era uma criança, você tinha outro corpo, eram outras células, e todas aquelas células já morreram e trocaram, e você ainda continua, nós continuamos aqui. Então, de certa forma, elas vencem a morte numa dimensão
bem especial, bem interessante. Já que estamos falando da transmissão de conhecimento dos mais velhos para os mais novos, quando um senhor, uma senhora mais velhos falam, é muito bonito que nós ouçamos com muita atenção, com muito carinho, porque existe um aprendizado de vida ali que só a vida mesmo traz, né? Não é um aprendizado de escola ou de informação, é de estar ali, é uma transmissão de energia, é a mesma coisa que as células fazem. Então, para celebrarmos juntos essa transmissão de conhecimento dos mais velhos para os mais novos e para a eternidade, vamos ouvir um outro mestre da música popular brasileira, nosso querido Belchior, e é claro, como os nossos pais, solta o som, Locatelli, até logo mais. Estamos no ar? Como os nossos pais, ele tem um jeito único de cantar, né? O Belchior, saudoso Belchior, né? Falamos em vírus, falamos em corpo, né? Que é as nossas células. Que tal se a gente terminar o programa falando sobre a mente? Veja só que interessante, vírus, corpo e mente. Você acabou de ver no bloco passado as 5 características interessantes das células que demonstram a sua inteligência natural. A inteligência das células é muito mais antiga que a inteligência cerebral. Claro, porque as células têm muita história que vem muito antes do cérebro humano. Elas já estavam aprendendo, vivendo e aprendendo, então elas juntaram uma sabedoria que é muito mais madura, né? O nosso cérebro, ele ainda é muito egoísta, não é? Ele é muito acumulador, ele é travado, cheio de medo. Nosso cérebro não confia na vida a maior parte do tempo. E a célula, ela não tem esse problema. A célula ela já tem experiência de vida para mais de metro, como se diz aqui. Então o nosso cérebro tem muito a aprender com cada uma das células do nosso corpo. Então preste mais atenção no seu corpo. Respire fundo, para de pensar um pouquinho, deixa o corpo falar. Claro. Será, falando em mente e cérebros e coisas psicológicas, né? Será que um doutor, psicólogo, psiquiatra, que esteja nos ouvindo, talvez, o próprio Sigmund Freud, o pai da psicanálise, será que ele conseguiria deixar a nossa mente saudável? A nossa mente saudável, será que existe uma mente dessas? Tranquila e desapegada, como uma célula livre, leve, solta? Será que existem caminhos para a gente ter uma mente dessas? Uma mente livre do ego, livre dessas coisas ruins, desse egoísmo todo, será? Mas é claro, meu! Somos filhos de Deus, cara. Com certeza Ele deu um caminho para a gente ter essa saúde psicológica. Você sabia que o maior contribuidor em estudos da mente saudável que o mundo jamais teve foi um cara chamado Gautama? Siddhartha Gautama. Eu quero aproveitar que tem muita gente ouvindo aí, eu queria até mandar um abraço para o Itamar Arce, parceria. Bruno Melo, então, né, fala, cara, junto aí pela cultura aqui em Carlos Barbosa. A Cláudia, minha querida Cláudia, que está aí nos ouvindo. E outras pessoas que estão nos acompanhando, aproveitando que vocês estão aí. Se vocês, talvez, saibam quem seja Siddhartha Gautama, eu gostaria que vocês ajudassem as outras pessoas que estão nos assistindo e comentassem aqui embaixo no vídeo aqui do Face. Talvez se você esteja nos ouvindo pelo YouTube também, comenta
comenta que isso é legal, isso é bom pro programa, a gente atinge mais pessoas, mais buscadores, né? Mais pessoas que... Então você pode ajudar. Se você sabe quem é Siddhartha Gautama, esse cara que deixou um conteúdo incrível sobre como termos uma mente saudável, escreve aí embaixo, que aí as outras pessoas vão se sentir curiosas e vão pesquisar. Que legal, né? Porque você sabe, né? Você sabe. Se você não se conhece a si mesmo, então você vai ser controlado por outras pessoas que também não conhecem nada sobre si mesmas. Esta é uma frase muito séria, muito profunda, é o principal elemento da arte da guerra, aquilo que a gente estava falando no começo do programa. Se você não conhece a si mesmo, você estará nas mãos de outras pessoas que também não conhecem nada de si mesmo. Porque quem conhece a si mesmo não vai perder tempo querendo controlar, manipular o mundo, as pessoas, a sociedade. Quem conhece a si mesmo acaba tendo uma inteligência celular, um prazer celular de viver livre, leve e solto, acreditando no corpo, acreditando em Deus, acreditando, entre aspas, né? Porque você vai ter uma certeza que é muito mais interessante que acreditar. A certeza, como o fogo queima, a vida é. Tipo, você não precisa acreditar que o fogo queima. O fogo, você tem a experiência. A experiência é interessante. Chico Duarte, muito obrigado por estar aí nos acompanhando também. Muito obrigado mesmo. Eu fico muito feliz. A gente está surpreso aí, esse primeiro experimento da live, né, no meu perfil do Face, né? Mais tarde a gente vai colocar o vídeo também no YouTube, porque vocês perceberam que o nosso trabalho aqui é trazer as coisas da nossa terra, as coisas do nosso cotidiano aqui de Carlos Barbosa, e também trazer algumas coisas do ar, algumas coisas místicas sobre autoconhecimento e ciência e cultura e arte. Hoje o mundo é um só. De qualquer cidade, qualquer localidade do mundo acaba se conectando e as pessoas estão... Isso está fazendo uma diferença incrível, está dando um avanço, inclusive uma ajuda espiritual grandiosa para a humanidade nos tempos que estamos vivendo agora. Tem pessoas que estão morrendo de medo com o que está acontecendo agora. Eu não. Eu estou muito feliz, eu acho muito interessante. Muito interessante. É tipo um capítulo novo, assim, sabe? Quando você vira a folha, pô, capítulo novo, o que será que vai acontecer? As coordenadas já foram dadas. Novos horizontes chegando aí para a humanidade. Sobre a mente saudável. Aqui a Cláudia já respondeu aí para nós quem é Siddhartha Gautama. Ah, Siddhartha Gautama. Eu nem vou falar. Deixa o pessoal ler aí nos comentários. Sobre a mente saudável, o que eu posso dizer agora para encerrar o programa? Então, é o seguinte. Cientistas descobriram e documentaram já. Se você pesquisar no Google, você vai encontrar. São várias pesquisas e várias documentações que o estado meditativo da mente, a meditação, é capaz de alterar o DNA do meditador. Ou seja, a meditação altera o nosso próprio código genético. A evolução do ser humano, a partir de agora, só se dará por meio da meditação. Quando a gente aprender a usar a nossa mente de forma saudável. Antes disso, a gente só vai ver guerra, maldade, exploração, ilusão, fake news e essas coisas absurdas. Pense nisso, pense com carinho, pesquise. Nós temos
ali, ainda nós temos aí, eu acho que uma semana para pesquisar, isso é muito bom. Pense nisso, sério. E para ajudar, agora, para ajudar você a entender melhor do que eu estou falando, o que é meditação, o que é essas coisas, eu escrevi uma canção chamada Fala Campeão, onde eu coloco todo... eu ilustro a sociedade como ela tem sido, e depois eu coloco uma alternativa para a gente entender tudo isso, né? Então, eu quero mandar novamente um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Sem vocês, assim, claro que não faria sentido estarmos aqui. É um compartilhamento, é uma troca. E Locatelli, então, para nos despedirmos, a todos vocês, uma ótima semana, até semana que vem. E fala, campeão! Como é que está a situação? Preciso de paz, abaixa o volume da televisão.